Fala galera, meu nome é Rafael Patrício, sou analista técnico. Eu tenho um vídeo aqui fazendo uma análise técnica, né, explicando alguns pontos fundamentalistas aqui do papel do Banco Itaú, né, o ITUB 4, para específico, no caso, a ação preferencial. Tá mostrando aqui para vocês o contexto técnico, né, porque é um case interessante, né, para estar colocando na carteira. Eu vou começar explicando aqui para vocês o momento técnico da ação, né? Como é que ela tá. Eu tirei todos os meus aqui para fazer do zero, para mostrar a minha linha de raciocínio em relação ao ativo, né? A gente pode confiar que em janeiro de 2020, né? Aqui no dia 3 de janeiro, a gente é do ano, né? E só no ano de 2005 já, essa ação ela já teve a movimentação de alta, né? Não que seja a atual agora, ela já teve uma valorização de 42,5%. Atualmente, né, ela está em torno de 36% de valorização. É uma ação que ela tem um potencial de entrega muito grande, de valorização de preço de mercado, e sem contar que ela também é uma ótima distribuidora de. E é um case bastante interessante, uma empresa bastante sólida. E eu vou aqui com meus desenhos, né, para estar mostrando basicamente qual é o meu viés em relação ao preço, o que pode acontecer com ele, né? E beleza. Primeiro, a gente tivemos essa movimentação de alta aqui, né, que foi que eu expliquei referente ao ano, que deu essa movimentação aqui de alta, que bateu até 40%. O ativo aí teve uma máxima em 8,62. Atualmente o papel está sendo cotado a R$ 37,03. Teve essa movimentação de alta, tivemos uma correção aqui. Essa correção, ao meu ver, eu enxergo ela como uma correção em forma de canal, né? Eu consigo fazer eu consigo linkar esses topos, né? Essa movimentação corretiva aqui. Teve essa corretiva em que o preço ele se movimentou aqui alta, baixa, né? Fazendo aquele padrãozinho técnico de topos, né? Que configuram a tendência de alta. E atualmente estamos testando o topo, né? Desse canal de baixa. Esse canalzinho de baixa, né? Que ao meu ver eu considero uma bandeirazinha de alta. O que acontece? Eu não compraria nesse exato momento, né? Tecnicamente falando, eu guardo dessa região aqui. Mas só que eu quero mostrar para vocês um outro ponto interessante que é referente à correção que foi feita desse canal. Que basicamente foi nessa região de topo aqui, na casa dos 34, 33, entre 33 e 34 reais, né? Em que o preço fez o rumo dela. Anteriormente, o preço ainda não tinha tocado essa região, né? Essa região que foi um momento novo no preço do ativo. Bateu aqui em alguns momentos de 2024, agosto, setembro, ficou trabalhando e basicamente até a metade do mês de setembro, corrigiu, teve o seu rompimento aí já nesse ano de 2025 e viemos testar novamente essa região, só que agora na ponta oposta, né? Nesse momento aqui, esse preço de 33,80 mais ou menos, ele estava sendo trabalhado como forma de resistência. Só que após o momento, né, existe aquela troca de polaridade e tudo que era uma resistência trabalha no momento como. E o preço veio buscar essa região, fez o toque nela e deu uma impulsão para cima, né? Ela deu uma trabalhadazinha aqui meio, deu uma congestionada
no preço, né? Só que depois deu impulsão novamente e atualmente estamos aqui na região dos 37, né? Que é a nossa região de linha de retorno no nosso canal. E o que acontece aqui, galera? Quando você adiciona suas médias móveis, eu vou colocar aqui para vocês a média de 20 períodos e 8 períodos, elas estão trabalhando ascendentes, tá ok? Estão trabalhando ascendentes. A minha azul, ela é minha média de 8, podem conferir aqui, MA8, que é a média móvel aritmética, e MA20, que é a minha média móvel aritmética de 20 períodos, certo? E elas já estão trabalhando na confluência, na configuração de a mais curta acima da que tem um período mais longo, né? Que no caso seria de... E o que isso dita pra gente? Que um rompimento dessa região, né, um rompimento expressivo com volume, ele tende a nos indicar que o preço ele pode romper. Eu não gosto de rompimento, sempre aguardo um pullback, então no caso aguardaria o rompimento dela e pegaria um pullback ou então um inside bar, um padrão de 1, 2, né? Para que eu pudesse pegar a movimentação, né, e tentar pegar aqui de alta, certo? E o que eu faria aqui nessa região? Eu trabalharia com o seguinte alvo. Para o longo prazo, eu marcaria essa região aqui, faria essa projeção. Eu vou colocar ela em branco para ficar mais interessante. Faria essa projeção de longo prazo, porque eu gosto sempre de ter uma projeção mais curta e uma projeção mais longa, né, que isso me dá um direcionamento melhor sobre as possíveis movimentos e objetivos que o preço pode buscar. E eu teria aqui meu primeiro alvo de 61,8 na casa de R$2, que dependendo do rompimento, né, seria até um alvo interessante para quem busca uma operação de swing trade, busca um pouco mais curto, né, e fica um pouco acima do topo histórico. Só que o topo histórico ele é um pontozinho interessante, né, que geralmente a ação, às vezes, ela tende a dar uma corrigida nesse patamar de preço específico, né, pois tende a ter muita famosa desova em que alguns players, né, eles começam a desfazer suas posições e a ação tende a dar aquela corrigida, porque tem pessoas fazendo venda, né, e isso consecutivamente joga o preço para baixo, o que pode até dar um outro ponto de entrada interessante futuramente. Porém, eu aguardaria a movimentação, um rompimento interessante dessa região, uma correção, né, em forma de pack, ou seja, uma troca de polaridade, romper o candle branco, você vê o candle corretivo que vem a seguir. Se os próximos candles continuarem sendo candles negativos, você vai aguardando até dar um padrão de compra interessante. No vermelho que for fazendo, você vai colocando a sua ordem de compra no rompimento da sua máxima, que é para quando o preço rompe, você já é posições de um momento, né? Você não perde o timing da parada. E um outro que verificar seria a questão de volume. Tentar sempre buscar uma operação que ela esteja entregando no momento do rompimento, né? Verificar, aliás, esse rompimento, tanto no diário quanto no semanal. Eu acho até mais interessante aguardar um rompimento no semanal, que dependendo do período que você queira segurar essa ação, ou até para segurar em carteira, é interessante aguardar no time frame maior uma confirmação, certo? E ela trabalha com um volume interessante. Esse último pregão que teve aqui não teve um volume tão alto, né, que não chegou a acompanhar o dos 3 pregões anteriores, né, que tiveram aqui um volume de negociante acima da média, né, deixou a médiazinha para trás com bastante força. E basicamente, tecnicamente falando, seria isso. O ativo em si não tem tanta coisa que possa ser explicada em questão de movimentação, né? Eu tenho aqui a minha movimentação olhando mais para o curto prazo, mas você pode pegar, por exemplo, aqui um semanal e tentar alguma outra... Tentar pegar, por exemplo, um canal de alta aqui para ver se encaixa.
para que a gente consiga ver também, conseguir unir os meus topos e fundos aqui na minha parte de máximas, né, do meu canal de retorno. Eu tenho somente esse toque aqui. Se você quiser, você pode dar uma recuada para ver se consegue pegar mais esses aqui, né, que no caso isso aqui foi um momento mais atípico do gráfico. Você pode pegar aqui, ó, topo, tocou, aqui na frente também. Ou seja, talvez essa que seja a melhor configuração para o meu canal de alta. Você pode verificar. Né? Você pode aproximar o zoom aqui, né? Aproxima o zoom dele, coloca no gráfico diário de novo e verifica. Ou seja, o preço, além dele romper essa região de resistência, ele também rompeu o nosso canal de alta, né? Rompeu para cima, ou seja, ele pegou deu uma acelerada no preço. Esse tipo de estudo aqui você pode até verificar que a gente tem base no livro do Análise Técnica do Mercado Financeiro do John Murphy, né? Ele explica sobre esse movimento em que o preço ele forma uma nova linha de tendência dentro de um canal de alta e que essa tendência essa nova linha de tendência, né, que é essa mais íngreme aqui, ela passa a ser a linha que tem validade, que é a que você dá continuidade na preferência, né? No caso, o esse aqui, tá ok? Quem tiver interesse na compra dele, é um ótimo livro de análise técnica, mostra basicamente tudo. Esse ponto em específico eu não vou procurar aqui agora, porque senão vai demorar bastante, né? Até que eu acho ele aqui. Ele fica no começo do livro, mas eu vou ter um trabalhinho para encontrar, eu não vou procurar agora. Eu não vou ficar já procurando, não. Ou seja, vale bastante a pena. Aqui, achei esse ponto aqui, ó. É a movimentação, ó. A explicação dele está na página 88. Na página 88 mostra esse movimento, que o preço já está trabalhando num canal de alta, porém, um novo canal, né, uma nova linha de tendência ganha força nesse movimento, né, e acaba pegando a prioridade. Você começa a mais atenção nela. E no caso, tecnicamente falando, é isso. Outro indicador que eu gosto bastante de conferir é o estocástico. Nesse momento aqui, nosso estocástico ele está em 96, ou seja, está bastante sobrecomprado. Porém, dependendo do movimento de rompimento, né, ele tem uma correção, esse estocástico aqui ele tende a dar uma caída e ele pode estar buscando aí até uma região de 70, ou talvez, né, se o rompimento for muito forte, a correção ela pode ser um pouquinho mais forte também, né? Então ele pode até chegar aqui na casa dos 50 novamente. Porém, se ele romper e continuar nesse patamar de 96, de 94, quando fizer a correção, ele chegando na região ali de 70 mais ou menos, você já pode considerar ele como um ponto de compra interessante, né? Dando um gatilho certo de compra. E os meus alvos aqui, né, de longo prazo, estariam aqui na casa de 39,12 e meu alvo de 100% em R$42. Acredito bastante que o Itaú consiga chegar nesse ponto. E eu quero apresentar para vocês aqui agora uma outra forma de estar analisando esse ativo, né, que é com base na verificação dos fundamentos com os estudos de Benjamin Graham, né, utilizando o valor intrínseco. Né? Vou mostrar para vocês que o preço que está sendo negociado em mercado, comparado com os fundamentos, né, e o estudo de Benjamin Graham, existe um descasamento entre o preço justo que essa ação poderia estar sendo cotada, né? Ou seja, é uma margem de que o preço pode se valorizar ainda mais, tá ok? Primeiro, eu vou botar aqui na minha planilha, né? Eu tenho essa planilha aqui do Excel em que eu faço a minha análise de value investing, né? Que é utilizando a fórmula de valor intrínseco. Eu já coloquei aqui Tube. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o preço dela, né? Que está em 37,3. Vou colocar aqui cotação atual, 37,03. Esses dados aqui eu vou pegar novos agora.
para pegar esses dados aqui, VPA significa valor patrimonial, tá ok? No caso, isso aqui é preço sobre valor patrimonial e o LPA é lucro sobre patrimônio, lucro sobre patrimônio, tá bom? Essa constante meio, você não mexe nela porque ela já faz parte da fórmula, você não mexe nela. Ou seja, e o local que você vai conseguir essas duas informações, você vai aqui nesse site chamado Fundamentos, tá ok? Você vai colocar o ticker que você está procurando. Então, no caso, como eu estou procurando Itaú, vou colocar YouTube 4. YouTube pesquisa, apareceu aqui. Ó, cotação 37,3. Agora nós vamos procurar o nosso preço sobre valor patrimonial, que está aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, preço sobre valor patrimonial, aqui, ó, VPA. O VPA está em 18,62. Então, você vem aqui, 18,62. 18,62. Agora, vamos para o LPA. Cadê o LPA? Até mostrar aqui para você. Ó, lucro por ação. Ó. Lucro por ação está em 3,85. 3,85. 3,85. Aqui, ó. Ou seja, a ação está sendo negociada a 37,3. Porém, base na fórmula de Graham, de valor intrínseco, o preço justo dessa ação seria de R$ 40,16. Ou seja, a gente tem um upside aí de 3,13%. R$ 3,13, na verdade. Né? De R$ 3,13, na verdade. Me confundi aqui. R$ 3,13 ainda de movimentação, que essa ação ela ainda tem que se valorizar. Ou seja, se ela pode chegar até R$ 40,16, R$ 40,16, deixa eu colocar aqui. 40,16. Se pegando a entrada aqui mais ou menos nos 7, 37,58, você teria mais ou menos uma movimentação aí com base nos fundamentos de Graham de mais uns 6% aí para estar pegando, entendeu? Ou seja, eu acho interessante estar fazendo essa mescla entre análise técnica e fundamentalista, porque você consegue pegar as movimentações, do preço, né, dos ativos, e não ter somente a confluência da análise técnica, não ter como base só análise técnica, você está juntando ainda contextos fundamentalistas, o que é uma coisa bastante interessante, porque você vai ter uma confiança melhor na sua tomada de decisão, né? E esse tipo de movimento que eu estou fazendo aqui, ele pode ser utilizado para swing trade, se você quiser filtrar cada vez mais ainda as ações que você entra, ou então para simplesmente pegar a melhor de entrada da ação, né, com base técnica, e tá entrando em ações que realmente, né? Ou seja, você não vai estar entrando em ações aleatórias, porque muitas vezes você pode estar pegando um momento técnico em uma ação que ela, fundamentalmente falando, né, ela não está no melhor momento. Pode ser que a ação, mesmo com um fundamento ruim, entregue o movimento técnico que você quer? Sim, pode acontecer, porém, é aquela questão de risco e retorno. Quanto pior for o fundamento da empresa, ela aumentar, fica cada vez mais baixo, né? E você verifica um ativo que no início do ano ele já teve uma movimentação de basicamente 40%, né? Já chegou a movimentar 40% de valorização, ou seja, é muito mais interessante. E é isso, galera. Depois eu gravo um vídeo explicando mais em ponto, tá bom? Sobre como fazer análise, né? Vou verificar uma série de ações com vocês para a fundo como é que tudo funciona. Até porque eu utilizei somente a parte do valor intrínseco, né? Eu não coloquei aqui que são os filtros de Graham, né? Porque você tem como ver faturamento, liquidez, tudo isso aqui para poder estar filtrando e escolhendo o que você vai pôr em carteira.
Beleza? Tamo junto.